chegamos aqui à nossa última aula, né? Hoje, definitivamente, com a bênção, a graça, a ajuda de Deus, chegamos aqui à última aula do nosso curso médio em teologia, a última aula do nosso módulo, o 10º módulo, introdução a missões, e eu quero desde já parabenizar a todos os alunos que com muita dedicação e esforço começaram e chegaram até o fim. Não desanimaram, não desistiram, tiveram, como tantos outros, claro, dificuldade, todos têm aquele momento, talvez até de desânimo, passou pela cabeça, paro, não paro, sigo, não sigo, mas chegaram até aqui. E no próximo sábado teremos aqui um total de 51 formandos, e eu quero parabenizar a todos, mas eu queria aqui dar uma saudação especial àqueles que nos acompanharam todo o curso à distância e não estiveram presencialmente em nenhuma aula, que acaba sendo um pouco mais desafiador, seguir ali dedicado com o curso à distância. E nós tivemos aí aproximadamente uns 25 alunos que estiveram conosco à distância e conseguiram chegar até o fim. E eu quero também dar aqui uma saudação especial ao irmão Ezequiel, ali de Timbuí, o evangelista Anaíra, irmã Rosiana, lá de Imbiruçu, Minas Gerais, vão estar conosco no sábado. Presbítero Alessandro de Roseiral, também em Minas Gerais, e a irmã Valdirene de Humaitá, também em Minas Gerais. Estes também estarão conosco aqui no sábado para a formatura. E um pouco mais distante, mas também pegou firme do início ao fim, pastor Afrânio, lá de Coconut Creek, na Flórida, nos Estados Unidos, e o pastor Denis e a irmã Carla, de Mineola, em Long Island, no estado de Nova York, lá nos Estados Unidos, também pegaram firme aí do início ao fim. Ficaram aí pelo caminho, mas daqui a pouco chegam ao fim também irmãos da Argentina, do Peru, de Portugal e de outras partes do Brasil, de Minas, de São Paulo, da Bahia, mas dá tempo de continuar aí e terminar um pouco depois e pegar o seu certificado. Mas esses aí foram conosco do início ao fim, e eu quero louvar a Deus pela vida de cada um deles. Feita essa parabenização aqui inicial, essa congratulação com todos os vitoriosos, eu quero nesse momento então convidar a que se coloque sobre os pés. Nós vamos orar e dar início à nossa aula. Hoje os 2 últimos capítulos, os quais são o 5 e o 6, e a conclusão deste nosso módulo. Oremos. Querido Deus e Pai, nós te damos graças nessa noite, mais uma vez te louvando, te bendizendo, porque nos sustentou, foi o nosso principal estímulo, incentivo, que nos ajudou a chegar até aqui. Cada irmão que enfrentou e venceu desafios, transpôs barreiras, obstáculos, ó Pai, triunfou sobre as adversidades e chegou até este dia. Muito obrigado, te agradeço pela vida de cada um. Aqueles que por motivo justo, por uma razão muito justa, não conseguiram chegar até o final, mas dê a eles oportunidade para que em um outro momento também concluam este curso e possam também ter esta alegria de concluir o curso médio em teologia. Na noite de hoje pedimos uma vez mais a tua bênção sobre este assunto tão importante que estudaremos, concluindo assim toda a nossa grade curricular. Sê conosco, ó Pai, nos abençoando de forma especial, como foi desde janeiro, no início deste curso, até hoje, este dia 10 de dezembro de 2025. Continue nos abençoando, rogamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, irmãos, a página no nosso material aqui, a página de número 30, os que têm um outro material já é lá no finalzinho, é o capítulo 5. Falaremos a partir desse instante sobre a igreja e a obra missionária. Nós temos falado ao longo de todo este módulo, as aulas que já tivemos, sobre essa relação íntima, tênue, que deve haver entre a igreja e as missões. Lembrando que a obra missionária é uma tarefa da igreja. Embora tenhamos o apoio de instituições para-eclesiásticas, como são o caso
como é que chama, agências missionárias, fugiu aqui a palavra, das agências missionárias em geral, mas a tarefa missionária, a ordenança de Jesus é para a igreja. A responsabilidade, portanto, é da igreja. E aqui nós vamos ver essa relação, como deve ocorrer, como a igreja deve, mais do que tudo, se envolver, direcionar, preparar, enfim, cumprir a missão, a obra missionária. Evangelizar o mundo faz parte do eterno plano de Deus na obra da redenção. Foi esta, sem dúvida, a motivação maior do supremo sacrifício de sua parte, quando enviou o seu Filho ao mundo. Cristo nasceu, viveu e morreu para salvar os pecadores. Não é como João 3,16 deixa bem claro: o amor do Pai enviou o Filho, o amor do Filho se permitiu ser enviado, se prontificou, se entregou, e o Espírito Santo, que através da igreja leva adiante esta mensagem restauradora, redentora, salvadora. Então nós vemos aí o envolvimento da Trindade, esse envolvimento todo ele motivado pelo amor e o desejo de resgatar o pecador. Este amor que pulsa no coração de Deus, deve pulsar no coração dos filhos de Deus, da igreja do Deus vivo. Cristo, volto a dizer, nasceu, viveu e morreu para salvar os pecadores. E mostrou em inúmeras ocasiões o caráter e natureza da sua missão. Ele disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Perceba, muito claro, muito cristalino, foco, alvo, objetivo da razão para a qual o Senhor veio. Ele veio para pregar, ele veio para anunciar e, obviamente, ele veio para se entregar, para morrer, mas também levar a mensagem. Logo após sua morte e ressurreição, ele entrega para seus discípulos a grande comissão de pregar a sua palavra a toda criatura. A evangelização do mundo, portanto, depende de mim e de você, da igreja como um todo. Sem seu corpo, jamais Jesus poderia ministrar como ministrou sua palavra entre os homens que viviam em sua geração. Hoje, ele continua ministrando através de seu corpo. E quem é o corpo de Cristo hoje? É a igreja. Nossa tarefa, portanto, é agora. Então, irmãos, se nós tivermos bem definido esse conceito de que a igreja é o corpo de Cristo, se nós entendemos perfeitamente também que quando aqui esteve Jesus, com o uso do corpo que recebeu do Pai, ele usou toda a sua força, toda a sua energia, todo o seu tempo, focado em resgate do perdido, em levar a redenção. Naturalmente que hoje, por intermédio do seu corpo, ele continua propondo a mesma coisa, usar o corpo dele, o corpo de Cristo, a igreja, para que o evangelho seja anunciado nos 4 cantos da terra, para que pecadores tenham oportunidade de ouvir o evangelho e assim tomar a decisão de reconhecer a Jesus como único e suficiente Salvador. Se eu não estou, de alguma maneira, não falo, e eu já falei isso aqui diversas vezes, quando a gente fala de envolvimento com missões, não pense exclusivamente em ter uma carteirinha de missionário e sair para alguma parte do mundo, ou mesmo no Brasil, ou seja, está em tempo integral se dedicando a uma frente missionária, não necessariamente, mas de alguma maneira envolvido na mobilização, na oração, que é a intercessão, que é aqueles que ficam, na ajuda, no suporte financeiro, no suporte emocional, psicológico, acompanhando, mandando mensagem, mostrando que está perto, se importa, ou mesmo indo. E aí eu volto ao ponto. Se não há da nossa parte qualquer envolvimento que seja minimamente com a tarefa de fazer Jesus conhecido no mundo, nós deveríamos nos perguntar: será que eu faço parte da igreja?
Será que eu sou mesmo corpo de Cristo? Porque eu não estou envolvido com aquilo que o corpo de Cristo está, que é levar a mensagem de Cristo. E aí eu já falei, talvez o seu campo missionário seja atravessar a rua, seja o seu local de trabalho, seja a escola, a faculdade, a vizinhança, enfim, mas fazer Jesus conhecido, pregar o Evangelho, e não necessariamente apenas com palavras, mas sobretudo com testemunho de vida, mostrando um cristianismo prático através da mudança, da transformação realizada pelo Espírito Santo. Perceba, irmão, as formas são inúmeras. Se eu não estou envolvido em buscar o perdido de alguma dessas N maneiras, aí então a pergunta, eu sou corpo de Cristo, eu estou inserido, eu estou sendo movido pelo Espírito Santo, eu estou sendo guiado por Ele, eu sou habitado por Ele, eu devo me questionar se está faltando esse zelo, esse empenho, essa dedicação na busca do perdido para a sua oportunidade de redenção. Missão com efeito, seja ela pátria ou estrangeira, é dever de todos nós. Este era o assunto principal no ministério de Cristo e deve ser também o nosso nos dias atuais. Está aí, estas palavras foram do prefácio do livro Essa Maria, o compromisso da igreja com a evangelização dos povos, prefácio à época feita pelo pastor, à época presidente da Convenção Geral. Ele, então, trouxe essas palavras que acabamos aqui de destacar. Avançando aí, o pastor Glenn Cole, segundo ele, no livro do Apocalipse, ele descreve profeticamente a profundidade que a penetração do Evangelho terá sobre as nações. No seu capítulo 5, do livro do Apocalipse, versículos 8 a 10, as visões de João garantem que pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações serão redimidas pelo sangue de Cristo. Tá, daqui a pouquinho eu vou desdobrar mais esta afirmação peremptória feita por Glenn Cole, a partir de uma visão do livro do Apocalipse sob uma lente missiológica. A gente está acostumado sempre a analisar o Apocalipse apenas a partir do viés escatológico, mas houve aqui uma análise missiológica, e quando ele partiu desse viés missiológico para interpretar alguns textos apocalípticos, especialmente aqui o capítulo 5, versículos 8 e 10, o que ele pôde inferir? João, na sua visão, pós-arrebatamento ao céu, que vale destacar, foi um arrebatamento não apenas no espaço, mas notadamente também no tempo, porque ele não se deslocou apenas de um espaço físico terreno para o espaço celestial, não foi apenas um arrebatamento no espaço, mas ele teve a oportunidade também de ser arrebatado no tempo, porque ele adentra um momento do tempo, da eternidade, que já é fora do Cronos, em que ele contempla a igreja no céu, já arrebatada e glorificada. Então perceba, irmão, isso é tremendo, isso é fora da compreensão humana. Isso tem que se acreditar por intermédio da fé. João foi arrebatado, e ele viu, e ele fala o que ele viu, inclusive a igreja. E quando ele vai dizer acerca da igreja que ele vê no céu glorificada, ele afirma que faz parte desta igreja arrebatada e glorificada pessoas oriundas de todos os povos, tribos, línguas e nações. É a visão que ele tem. E se nós acreditamos na infalibilidade das Escrituras, se nós acreditamos na inspiração plenária verbal das Escrituras, se nós acreditamos, então nós acreditamos que a obra missionária cumpriu o seu papel e foi um sucesso, porque João viu e escreveu que lá no céu haverá integrantes de todos os povos, tribos, línguas e nações. E se nós pensarmos dessa maneira, a partir desta verdade absoluta, uma vez que as Escrituras nós acreditamos assim, ainda que vivemos numa época de relativismo, mas nós acreditamos que a Bíblia é a verdade absoluta. Se nós acreditamos assim, então nós entendemos que nós estamos sendo por Deus chamados para participar de uma tarefa
que de antemão nós já sabemos o resultado, e o resultado é sucesso, é vitória, foi feito, foi cumprido, foi concretizado, aconteceu, e aí eu só tenho que me envolver em algo que eu já sei que o resultado é sucesso, é vitória. Imagina ficar de fora de algo que eu sei que nasceu vitorioso. Isso aí é, como diria, né, na linguagem aí policial, uma desinteligência, para não falar outro nome, né? Isso é uma desinteligência. Ora, Deus está me chamando para eu participar de algo que Ele vai estar comigo o tempo todo, eu vou usar para realizar esta missão, o poder dEle vai estar ao meu dispor, através do poder dEle, Ele vai me usar, Ele vai realizar, e no final é sucesso, e eu ainda vou receber galardão por permitir que Ele realize a obra através de mim, ainda vou ser premiado. Por que eu vou ficar de fora? É ou não é desinteligência? Para não usar outro nome, irmão. Então, vamos ser inteligentes e vamos nos envolver na obra de Deus. Na verdade, eu vou até pular esse parágrafo porque foi o que eu antecipei, né? Geralmente se estuda o Apocalipse sobre uma análise, uma perspectiva de juízos, de tribulação e etc. Mas nós estamos falando aqui sobre a perspectiva missiológica, né? Missões, portanto, não é uma teoria, mas um sério compromisso bíblico do povo de Deus com a sua palavra. Não há como pensar a existência da igreja sem que a missão de evangelização mundial, né, sem esta visão, esteja agregada. Desassociar uma da outra é absolutamente impossível, pois aqui está a razão para que a igreja tenha sido projetada na mente de Deus e tornada realidade entre os homens. Assim como a gente já falou no capítulo da base bíblica de missões, a gente veio mostrando desde o Antigo Testamento, quando Deus chama um homem, Abraão, deste homem levanta um povo, uma nação, faz desta nação uma luz para as nações, a partir de um projeto de missões centrípeta, falei bastante sobre isso, que é atrair para o centro. Israel era o centro, e as nações em volta, olhando, analisando a vida do povo de Deus, deveriam se sentir motivados a copiar, a imitar, ser atraídos. Só que Israel falhou, a gente destacou muito. Ao invés deles influenciarem, foram influenciados. Ao invés de atrair, eles que se deixavam ser atraídos e buscavam copiar os estilos de vida corrupto, degenerado, lascivo, imoral, idólatra das nações ao seu redor. E aí então, até que vem, por intermédio da nação de Israel, o Messias, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, ele mesmo, em um determinado momento, ele vai revelar que haveria de ter uma igreja. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E uma vez inaugurada a sua igreja em Pentecoste, essa tem a responsabilidade não de agir como agia Israel, uma missão passiva, centrípeta, atraindo para o centro. Mas à igreja foi dada a ordenança de ir por todo o mundo. Então aqui nós chamamos de centrífuga, é a fuga do centro, é a igreja que tem que sair. Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. A igreja precisa expandir a sua área de atuação por todo o mundo, levando o evangelho. Veja nesse box que eu coloquei aí logo em cima na página 31, palavras do reverendo presbiteriano Hernandes Dias Lopes. Ele diz assim: a evangelização é uma tarefa, ele dá pelo menos aqui 3 adjetivos: imperativa, intransferível e impostergável. Ou seja, imperativa, é uma ordem, não temos como se esquivar, é um imperativo divino para nós. Intransferível, falei bastante disso. A igreja não pode transferir a responsabilidade a uma agência missionária, a uma ONG, a um instituto. Naquele grande dia, o Senhor não vai chamar a prestação de conta, agência missionária tal, instituto tal, ONG tal. É a igreja que prestará conta. A igreja que prestará conta. Então é intransferível. E finalmente, impostergável. O que é isso? Não podemos
postergar, empurrar para frente, deixar para a próxima geração, nós daremos conta da nossa geração. A outra geração não vai dar conta da nossa geração. Assim como nós não daremos conta da geração passada. Nós, enquanto igreja da atualidade, somos responsáveis por essa geração. Não tem como postergar. Temos que nos envolver. Todos aqueles que são chamados do mundo, olha um conceito de igreja, né? Chamados do mundo, por Deus, são enviados de volta ao mundo, como embaixadores das boas novas da salvação. A igreja é uma agência missionária, agora a igreja sendo, né, essa agência, não transferindo para uma agência, mas sendo ela, ou ela é uma agência missionária, ou ela é o quê? Um campo missionário. Ou a igreja é uma agência do reino de Deus, ou nós somos agentes do reino de Deus para fazer missões, ou na verdade nós ainda somos alvo das missões. Por quê? Que é forte isso, mas por quê? Ou nós pregamos o evangelho, ou nós ainda não entendemos o evangelho. E por isso alguém ainda precisa pregar para nós. Mas eu já tenho tanto tempo, mas eu ainda não entendi plenamente o evangelho. Se eu não estou pregando, é porque eu ainda não entendi. Então, se eu ainda não sou uma agência, é porque eu ainda sou um campo missionário. Ou nós evangelizamos, ou nós somos parte daqueles que ainda precisam ser evangelizados. Estamos vivendo esse tempo, irmãos. Já foi profetizado por tantos pastores, evangelistas, profetas do passado, ou mesmo contemporâneos nossos, que nós estamos vivendo tempos difíceis. Aliás, Paulo já disse, né? Tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmo. E aí, dentro desse homens amantes de si mesmo, falando de um tempo de um egoísmo tão exacerbado, tempo onde os homens, tudo giraria em torno de si, do seu próprio umbigo, que esse vírus tem contaminado muitas igrejas. As igrejas, enquanto instituição, enquanto denominação, enquanto convenção, também têm se tornado amantes de si mesma. Às vezes nós amamos a nossa igreja enquanto instituição, que nós não amamos mais os perdidos. Nós ficamos aqui, não vamos fazer o nosso grupo fechado, ou enquanto denominação, ou enquanto convenção, e a gente fica nos amando a nós mesmos, tudo para nós mesmos, os eventos para nós mesmos, a festa para nós mesmos, e os trabalhos, confraternização, e nós, para nós, entre nós, conosco. E aí a gente vai fechando as portas de acesso ao perdido. Isso tudo gira em torno também desse tempo difícil de amantes de si mesmo. A gente vai perdendo essa visão que moveu o coração do pai para enviar o filho, que moveu o coração do filho para ser enviado, e o Espírito para descer e agir por nosso intermédio. A gente vai perdendo essa conexão de ser movidos pelo amor ao pecador. Então, nós temos que revisitar, de tempos em tempos, o nosso próprio coração e entender se ele está coadunado com o de Deus ou se de alguma maneira nós estamos nos desviando ou acessando uma rota paralela e não estamos caminhando exatamente no caminho que Deus propôs para a igreja. Nós temos que reavaliar, tá? Isso aqui de forma coletiva, mas também sempre de forma individual. Eu tenho sido alguém que o céu pode contar para evangelizar, ou eu ainda não entendi plenamente o evangelho? A evangelização é uma marca indelével no ministério da igreja. Não tem como deletar, não tem como apagar essa marca. A evangelização caracteriza, distingue a verdadeira, genuína igreja. Assim como o mundo não surgiu do acaso nem da vontade humana, a igreja veio à existência pela vontade exclusiva e soberana de Deus, para cumprir um propósito especial sobre a face da terra. No Pentecoste, evento que marcou o nascimento da igreja neotestamentária,
logo se deu início à evangelização dos povos. Já lá no Pentecoste, a gente já tem ali, né, as nações sendo evangelizadas, oriundos de várias partes do mundo, que estavam em Jerusalém por ocasião da festa de Pentecoste. Quando Pedro se levanta e começa a pregar, ali nós temos várias nacionalidades que são atingidas imediatamente. Isso é interessante, porque às vezes Deus dá estratégia para que a gente vá a várias nações, mas existem algumas cidades do mundo, algumas localidades específicas no mundo, que são chamadas de cidades cosmopolitas. Existem algumas delas, em que você, em uma única cidade, você tem acesso ali a 40, 50 nacionalidades. Você, em um espaço, você consegue comunicar a 40, 50 nacionalidades distintas. Então, temos que também saber aproveitar essas oportunidades. Temos que saber aproveitar essa oportunidade para levar o Evangelho às nações. A evangelização é um ministério importante da igreja. Isso porque sua tarefa evangelística perdurará até o arrebatamento. Ela é vital para a vida e expansão da igreja. Contudo, precisa ser norteada por princípios bíblicos, é claro. Isso aqui é um outro cuidado que precisamos observar. Às vezes, com a desculpa, né, ou a finalidade é missões. Aí os meios que são utilizados, as pessoas vão dizer que os meios vão justificar os fins. Nem sempre, especialmente quando se trata das coisas de Deus. Não é qualquer meio que pode ser utilizado. Né? Essa história que usa aí, eu uso a estratégia de Paulo, eu me faço de louco para ganhar os loucos, me faço de bebo para ganhar os bebos, de drogado para ganhar os drogados, surfista para ganhar surfista, skatista para ganhar... Aí usa esses argumentos aí esdrúxulos. Aí, a gente usa aqui o ambiente do culto, com muitas aspas, como se fosse uma boate para alcançar os que gostam de boate, e por aí afora. Não. Quando se trata de reino de Deus, os meios são aqueles estabelecidos pela Bíblia. Os princípios bíblicos, o padrão bíblico. Não é fantasiar a igreja de mundo para ficar mais palatável ao mundo. Porque se o mundo vem para a igreja e se sente no mundo, você vai chamar isso de transformação, de regeneração, de mudança? Ele está se sentindo como se estivesse no mundo, só que está na igreja, porque foi adaptado o ambiente para que ele não sentisse nenhum impacto, nenhum desconforto, para que ele se sinta tal. Não, o ambiente não me é estranho. Não, irmão, o evangelho é confronto, é impacto, é mudança. Não é? É um golpe mesmo, no estilo de vida, e uma proposta completamente oposta ao estilo de vida do mundo. Qualquer tipo de adaptação não é evangelho. Qualquer tipo de suavização, né, não é evangelho. Então nós temos que ponderar aí essas alternativas que se apresentam. Nós usamos esse estratagema assim, nós usamos este meio. Não. Passa pelo crivo das Escrituras, é bíblico. Jesus o utilizaria, os apóstolos, a igreja primitiva, os santos homens de Deus usariam esse meio? Nós temos que fazer essas perguntas. Então veja aqui, volta a este parágrafo. A evangelização é um ministério importante da igreja. Isto porque sua tarefa evangelística perdurará até o arrebatamento. Ela é vital para a vida e para a expansão da igreja. A evangelização, ela é vital para a expansão da igreja. Contudo, precisa ser norteada por princípios bíblicos. Homens e mulheres desejam compartilhar sua fé com outros. Quando o Espírito Santo enche seus corações com essa fé amorosa, este desejo vem de Deus, que quer que as pessoas em todo lugar do mundo o conheçam e sejam salvas, conforme nos assevera aí Paulo, escrevendo a primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A motivação para a evangelização vem de quem? Vem do Espírito Santo, que vive nos corações de cada crente.
O Espírito dá aos homens e mulheres o poder para fazerem o que não lhes é possível com suas próprias forças, sempre que são movidos a levar o Evangelho aos outros. O Espírito abre portas e os guia àquelas pessoas que Deus tanto ama e pretende salvar. Como o texto áureo da Bíblia, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, sem o Espírito Santo, não dá para fazer missões. Foi até a ordenança taxativa de Jesus, né? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Isto é uma mensagem muito clara. Sem o Espírito Santo, não dá para fazer missões. Porém, com o Espírito Santo, não dá para não fazer missões. Aí eu volto ao ponto inicial. Se o Espírito de Deus está em mim, está em ti, ele vai nos conduzir às missões. Sem ele não dá para fazer. Com ele não dá para não fazer. Não dá para não se envolver. Não dá para, de alguma maneira, não se inserir. A alegria no trabalho da evangelização, quando os pecadores se arrependem e vêm para Deus. Há também frustrações quando eles se recusam a ouvir a mensagem de Cristo e rejeitam seus mensageiros. Por isso, o ganhador de almas precisará estar psicologicamente e espiritualmente preparado para lidar com estes extremos. E ainda para uma pior hipótese, que é a perseguição e o sofrimento conduzidos pelos contra-ataques do inimigo. Então, preparo espiritual, em primeiro lugar, né? Invertendo essa ordem aqui. Preparo espiritual e também o preparo psicológico, para saber lidar. E eu dou ênfase aqui, principalmente preparo espiritual, mas também o psicológico, para saber lidar com esses extremos. Vai haver dias que você e eu seremos muito bem-sucedidos na tarefa de evangelizar, e vai haver dias que seremos mal-sucedidos. Quem, por exemplo, como eu, tem a oportunidade de pregar às pessoas, dezenas, centenas, em algumas raras, mas também algumas ocasiões até milhares, e você, de repente, está se vendo diante de milhares de pessoas, e você prega o Evangelho, lança o convite, e vê vir a Cristo dezenas de pessoas, 10, 15, 20, 30, uma quantidade, isso lhe dá uma alegria, obviamente que lhe dá. Mas vai ter dias que você vai estar diante também de uma multidão, e vai fazer o convite, e ninguém vai vir à frente. Nem pode ficar muito empolgado quando, vamos dizer assim, é o dia bem sucedido, e nem deve desanimar de todo quando o dia não é aquele dia bem sucedido, mas que a gente teria como mal sucedido. Nem devo me empolgar demais e achar que Deus precisa de mim para evangelizar. Sem mim, nada poderias fazer, né, Senhor? Como diz lá o Hernandes Lopes, ir para frente do espelho, começar a cantar olhando para o espelho, quão grande és tu, se achar, né? E nem também querer abandonar o ministério, porque num dia pregou e não aconteceu nada, ninguém se veio à frente, ninguém aceitou sua mensagem. Não tenho chamado, não tenho vocação, Deus não conta comigo. Precisamos estar muito bem preparados espiritualmente, psicologicamente. Entender que com Jesus aconteceu, com os apóstolos aconteceu, com os profetas. Teve dia que pregaram, que quase a nação toda vinha à frente, e no outro dia queria matar eles, tinha que fugir, como no caso de Elias. O próprio Jesus, numa semana, Hosana bendito é o que vem em nome do Senhor, e na outra semana crucifica. Não somos melhores do que nenhum deles. Vamos vivenciar as mesmas experiências. Você vai pregar e alguém vai de imediato entregar a vida a Cristo, e o outro vai zombar de você, vai ridicularizar, vai fazer piada. Você nem pode empolgar muito quando você tem sucesso, e nem querer abandonar tudo quando não foi bem sucedido. Precisa ter equilíbrio, saber lidar e continuar focado, obstinado na sua missão, levar o Evangelho. A salvação, o convencimento é com o Espírito Santo.
Se abrirem o coração, ele faz a obra e convence. Se fecharem o coração, a sua missão, a minha, é anunciar o Evangelho. A visão que revela a universalização do Evangelho, essa parte aqui toda, na verdade, eu vou saltar, porque ela faz menção ou referência que eu já fiz, que é a visão de João, quando ele contempla lá os povos, tribos, línguas e nações, que vai nos mostrar, então, uma universalização do Evangelho. Eu vou saltar esta parte aqui, vamos à próxima. A visão que revela o cumprimento da missão da igreja sobre a terra. É basicamente o desfecho também dessa parte aqui. Mas eu vou ler aí para nós darmos o cumprimento desse capítulo 5. A visão do Apocalipse 5 implica em afirmar a dupla natureza, ou melhor, a dupla grandeza da natureza da igreja. Nessa dupla grandeza, em primeiro lugar, o que observamos? Os anjos gostariam de ter assumido esta tarefa, mas coube ao povo de Deus a singular oportunidade de abrir as portas da salvação para os perdidos da terra. Nenhuma instituição desfruta deste privilégio, só a igreja. Em segundo lugar, trata-se de tarefa gigantesca, alcançar cada tribo, língua, povo e nação em seu próprio meio cultural. Para executá-la, só há uma forma: mobilização total e prioridade absoluta. Nenhuma atividade, por mais importante que seja, poderá subtrair tempo e recursos dedicados à evangelização mundial. Agir deste modo é subtrair também as bênçãos de Deus sobre a igreja. Olha que interessante essa conexão. Se a gente, de certa forma, subtrai ao perdido a chance, a oportunidade, o mesmo privilégio que nós tivemos de conhecer Cristo, se nós impedimos que ele tenha essa oportunidade, por aquilo que há pouco falei, né? O ensimesmado, o amante de si mesmo, nós nos fecharmos, nossos eventos, nossos trabalhos, nós, e aí não dá tempo de buscar o pecador, nós impedimos que bênçãos divinas recaiam sobre eles, mas automaticamente nós estamos impedindo também que bênçãos divinas recaiam sobre nós. Lembra do que a gente já falou também, que a promessa de Jesus era dos sinais seguir os que creem, e esse seguir, obviamente, os que vão, os que estão envolvidos na obra, eles saem e os sinais saem atrás. E eu disse a vocês que se você caminha em missões, você vê o sobrenatural te acompanhar. Se você não caminha, aí a gente fica como aquela igreja que não está envolvida e fica apenas se queixando. Deus não faz mais como antigamente, não vejo mais cura, não vejo mais batismo com o Espírito Santo, não vejo mais sinais, mas também não estamos saindo, não estamos envolvidos na tarefa evangelizadora. Nós estamos impedindo que outros alcancem bênçãos de Deus e nós estamos sendo impedidos também de desfrutar de algumas bênçãos de Deus. Mas quando nós estamos de outra sorte, levando o Evangelho, as bênçãos alcançam os perdidos e Deus vai derramando mais bênçãos sobre nós. Os recursos vêm, a graça de Deus é derramada, dons espirituais continuam fluindo, milagres e maravilhas acompanham essa igreja. Se ela está focada, envolvida, motivada em alcançar o pecador, o poder de Deus vai estar manifestando-se plenamente através desta igreja. Então, não é apenas uma questão de pensar no outro, embora isso já deveria ser o suficiente, mas mesmo se fosse uma questão de pensar em nós, enquanto pensamos nos outros, a bênção de Deus também vem sobre nós. Ou, se quer de fato ouvir o clamor do mundo, ou então a igreja estará como os contemporâneos de Nimrod. Como é que estavam? Construindo torres para juntar-se e alegrar-se à sua volta, esquecendo-se das almas que perecem nas últimas fronteiras do mundo. Preciso lembrar vocês,
Nimrod é que teve essa brilhante ideia. Não vamos sair para canto nenhum, não. Vamos ficar aqui e fazer algo monumental, extraordinário para a gente. Deus ficou muito contente com isso, né? Foi lá e confundiu as línguas, espalhou eles. Será que a igreja vai precisar chegar a esse ponto? A gente já falou da igreja de Atos, a primitiva, muito satisfeita com o que estava acontecendo em Jerusalém. Aí Deus teve que fazer um movimento de perseguição para ver se eles saem. Então, irmãos, ou a gente está igual a esses contemporâneos de Nimrod, muito preocupados em fazer algo para nós, ou nós estamos, de fato, preocupados em fazer algo para Deus. Dizer que faltam recursos é uma leivosia, ou seja, uma leviandade. Por outro lado, a tecnologia hoje põe o mundo dentro de casa. Assim sendo, resta apenas agir, e agir rápido. A gente tem a ferramenta aqui, sendo transmitido ao vivo, o vídeo estará disponibilizado depois. Quantas pessoas estão estudando conosco ao longo dos anos, não apenas falando aqui especificamente da escola teológica, promovendo educação teológica e bíblica, mas os cultos evangelísticos também são distribuídos, a oportunidade de usar essa ferramenta para levar o evangelho a lugares aonde jamais pisaremos, sequer sabemos que existe. Às vezes a gente recebe aí um feedback, fala o nome de uma cidade, fala, meu Deus, nem fazia ideia que tinha uma cidade com esse nome, e alguém está aí sendo alcançado, sendo abençoado. E é a igreja preocupada em levar o evangelho para fora das quatro paredes. A visão de João traz uma boa notícia: a igreja não falhará, cumprirá a sua missão, custe o que custar, nem que seja preciso vir o forte vento da perseguição para espalhar os seus membros pelo mundo. Será que é isso que estamos aguardando, irmãos? Impulsionada pelo Espírito Santo, a igreja começa a mover-se em todas as direções, para que o mundo todo saiba que Jesus Cristo é o Senhor, que se revela agora como Salvador, mas um dia ele se assentará no trono do universo para julgar os vivos e os mortos. Se não for assim, a visão de João terá sido uma fraude, mas ela é a eterna e infalível palavra de Deus. Portanto, naquele dia, diante do Cordeiro, a igreja será formada por pessoas fiéis, compradas pelo seu sangue, de toda tribo, língua, povo e nação, que se tornarão reis e sacerdotes para Deus e reinarão sobre a terra. Então, como disse, irmãos, a obra missionária ela é vitoriosa. A nós cabe apenas aceitar o convite do céu para participar desta tarefa vencedora. Chegamos aí ao último capítulo, as derradeiras páginas aí da nossa aula, consequentemente do nosso curso, não é? E aqui falaremos sobre o preparo para tornar-se um missionário. Que tipo de preparo eu devo adquirir com o objetivo de me tornar um missionário? Há apenas um chamado para todos os cristãos, o de seguir a Cristo no serviço para a glória de Deus e crescimento de seu reino. Contudo, existem várias tarefas dentro desse chamado. Observe bem, irmãos, estamos batendo nessa tecla aqui repetidamente. Não estamos em hipótese alguma restringindo a obra missionária ao ser missionário lá na ponta, não é? A Bíblia não restringe também, né? O estudo missiológico não restringe o ser missionário ou o fazer missões com somente aquele que está lá na ponta. Existem várias tarefas dentro desse chamado, e nesse capítulo abordaremos algumas delas. E, principalmente, vamos dar aqui uma ênfase àquele que tem essa vocação, esse chamado, sente o coração arder, já de Deus recebeu a promessa para um dia estar lá mesmo no campo,
sendo um desbravador, abrindo igreja, fundando igreja, discipulando pessoas que começou do zero ali um trabalho, enfim. Missionários são edificadores. O que isso significa? Vamos pegar aqui esse texto de Paulo, dirigido à igreja de Corinto, né, tratando de um problema lá, mas ele vai trazendo-nos uma verdade que é aplicável dentro dessa perspectiva aqui do preparo missionário. Ele diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ele que é alguma coisa, aquele que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de quem? De Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Paulo está trazendo aqui um princípio, que é muito bem aplicável nas missões. Aliás, na obra de Deus como um todo, mas nós estamos aqui colocando dentro dessa nossa análise das missões. O princípio é o seguinte: ninguém faz nada na obra de Deus sozinho. Ninguém faz nada na obra de Deus sozinho. Imagina mandar um missionário e abandoná-lo lá e achar que ele vai fazer alguma coisa sozinho, sem ter uma igreja por trás, uma retaguarda de oração, uma retaguarda ministerial, espiritual, suporte financeiro, etc. Não tem como, ninguém faz nada sozinho. Mas o princípio mais importante ainda, que às vezes nós, irmão, isso vai parecer absurdo, mas às vezes nós nem refletimos sobre ele, nem nos damos conta, mas é mais importante do que o princípio de que ninguém faz nada sozinho. É o princípio de que ninguém faz nada na obra de Deus sem Deus. Eu disse que parece absurdo, mas tem gente que acha que consegue fazer algo para Deus sem Deus. Tem gente querendo trabalhar para Deus, entre aspas, sem Deus, sem a direção de Deus, sem a orientação de Deus, sem o projeto dado por Deus, sem os princípios estabelecidos por Deus. Estão dizendo fazer a obra de Deus, deixando Deus de fora. Não perguntam a Deus, não buscam a Deus, não seguem a orientação de Deus, mas estão dizendo que estão fazendo algo para Deus. Parece absurdo, mas é uma realidade. As pessoas têm se tornado ativistas, elas fazem muitas coisas, mas esquecem de colocar o dono da obra em primeiro lugar. Não é possível fazer a obra de Deus sem Deus. Não se faz a obra de Deus sem Deus. Paulo está dizendo aqui, veja bem, a igreja de Corinto ela é comparada a uma lavoura ou a um edifício. E Paulo diz assim, olha, essa lavoura que sois vós, ou este edifício, são duas analogias, mas o princípio é o mesmo. Tanto a lavoura precisou de alguém plantar, precisou de alguém para regar, para cuidar, etc, para dar todo aquele processo, mas no final das contas, se Deus não vier dando crescimento, se Deus não mandar chuva, o sol, se vier uma chuva excessiva por parte de Deus, não tem lavoura. Se vier uma seca, não tem. Então, sobretudo, dependemos de Deus. Se Deus não cooperar, não adianta nada. Precisa-se de Deus. Então, quem é que faz e dá o crescimento é Deus. A honra é de Deus, a glória é de Deus, o louvor é para Deus. Alguém plantou, alguém regou, mas Deus é o grande protagonista nessa obra. É Ele que realiza. O edifício é a mesma coisa.
Um vai lá, coloca um tijolinho, outro coloca um tijolinho, e outro coloca, e vai, o edifício vai subindo, alguém faz um revestimento, dá uma caprichada na hora do acabamento, mas poucas pessoas estão preocupadas em olhar o fundamento. O edifício está lá, 30 andares, 40, 50, 100, aqueles arranha-céu que tem por aí mundo afora, a gente fica admirado, quer tirar foto, mas ninguém quer tirar uma foto lá com fundamento, né? Quero tirar uma foto lá com a base, uma foto aqui do lado da sapata, bate uma foto. Ninguém. Quem é que faz isso? Está doido? Mas se não houver o fundamento, se não houver, vai vir tudo abaixo, não se sustenta, não fica de pé. Então, quem garante que o edifício vai continuar subindo, mais um andar, mais outro, quem garante que dá para continuar subindo é o fundamento, que é Deus. Então tudo deve ser para a honra, glória e louvor de Deus. Então, na obra missionária, esse é o fundamento também. Alguém está indo, alguém está contribuindo, alguém está orando, alguém está fazendo trabalho de visita constante ao campo, dando um apoio também emocional, espiritual, etc. Há uma mobilização, mas é Deus, no fim das contas, que é o responsável por realizar todas as coisas. É Ele quem faz por nosso intermédio. O apóstolo se denominou, como visto no texto acima, como um prudente construtor. Os edifícios em que ele trabalhou foram as igrejas de Cristo. O fundamento, a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Tudo dependia desse fundamento. Paulo sabia que ele não estava trabalhando sozinho. Outros fiéis trabalhavam junto com ele. E muitos outros viriam depois dele. A questão para todos os edificadores é a mesma. Qual a qualidade do seu trabalho? A obra dos edificadores irá permanecer ou ruirá nos tempos de adversidade? Essa é a pergunta. Vai permanecer ou vai ruir quando o tempo mau chegar? Sempre vai depender do fundamento. Nós sabemos que os construtores necessitam das ferramentas adequadas a fim de realizar um bom trabalho. Observe um exímio carpinteiro, usando suas ferramentas. Ele sabe exatamente quais as necessárias para cada projeto. Os construtores são limitados no que realizam, se não tiverem as ferramentas certas. Entretanto, com elas, podem construir lindas e duradouras coisas. A aplicação para missões é óbvia. Todos que querem trabalhar para Deus necessitam adquirir as ferramentas corretas e devem aprender a manuseá-las de forma diligente. As ferramentas são o conhecimento da palavra de Deus, as qualidades espirituais necessárias para uma vida santa e para a obra cristã. A seguir, veremos uma lista das ferramentas que são necessárias para um trabalho missionário frutífero. Ninguém possui todas elas, nem tampouco serão necessárias todas as ferramentas o tempo todo. Entretanto, a maioria dessas ferramentas certamente será indispensável no curso do seu ministério. Algumas delas serão necessárias já no começo. Todos aqueles que querem ser usados para a edificação da Igreja de Cristo, por meio do trabalho missionário, devem começar cedo a reunir as ferramentas que irão precisar. Eu vou fazer já, irmãos, uns apontamentos aqui e trazer algumas experiências de campo muito importantes. Só vou terminar a leitura aqui e volto nessas considerações. Tá? Não esperem, vamos seguir aqui, não esperem pela primeira experiência no campo para sentir falta dessas ferramentas e então lamentar não ter se preparado previamente. Ao contrário, adquiram quanto antes o máximo de ferramentas possíveis e aprendam a usá-las com diligência. Podemos estar certos de uma coisa: a obra missionária estará o tempo todo testando a qualidade do nosso caráter cristão, bem como de nossa conduta moral e ética. Ainda testará nossas habilidades pessoais, mais do que possamos imaginar. Por isso, a necessidade de estar sempre preparados para prestarmos um serviço de excelência na seara do bom mestre. Vamos lá.
Irmãos, em lugar nenhum se deve brincar com as coisas de Deus, é claro. Em lugar nenhum se deve estar despreparado. Quando se trata de realizar a obra de Deus, não se deve se aventurar a fazer de qualquer maneira a obra de Deus, em lugar nenhum. Ponto. Mas eu acrescento, muito menos lá na linha de frente do campo missionário. Se já é um perigo incalculável, por exemplo, vamos citar aqui, você está aqui numa igreja local estruturada, com um pastor, uma diretoria, vários pastores, ministério de louvor, ministério de música, ministério de jovens, de homens, de mulheres, tudo bem equipado, vários outros suportes na área de ensino, escola bíblica, todo esse aparato. Mas se você, de forma despreparada, quiser se envolver, fazer a obra, você vai trazer algum prejuízo para a igreja e para a sua vida. Mas só que tem todo um aparato, um suporte para ir ali e, mais rapidamente possível, corrigir esse problema que foi gerado. Agora, imagina na linha de frente do campo missionário, uma pessoa totalmente despreparada. Quando lá, via de regra, em especial quando estamos aqui tratando de um trabalho incipiente, um trabalho que está começando, na linha de frente, onde aquele que vai, é ele que prega, é ele que canta, é ele que ora, é ele que expulsa o demônio, é ele que tira a oferta, é ele que visita o enfermo, é ele. Imagina uma pessoa totalmente despreparada, no que diz respeito à sua vida moral, à sua vida ética, à sua vida espiritual. Imagina uma pessoa que já não tem uma bagagem bíblica, e é ele que prega no culto de manhã, no culto de tarde, no culto de noite, no culto no lar, no culto no hospital, no culto na praça, no culto no presídio, no culto de ensino, é ele que dá aula da escola dominical, é ele que prega no culto evangelístico. E aí? Não tem preparo bíblico. E agora ele vai para o campo missionário e é ele que tem que ir. É ele que vai dar, é ele que vai dar, é ele que vai dar, é ele. E ele não tem. Ele não estava acostumado a ter uma vida regrada, disciplinada de oração. Aí no campo missionário ele é chamado para orar aqui, orar ali, orar pelo enfermo, orar de manhã, orar. E ele não estava acostumado. Veja bem, irmãos, eu quero separar aqui, para que a gente não cometa equívocos, não sejamos desonestos aqui nesses nossos comentários, quero separar aqui dois tipos de missionário. A gente viveu uma realidade há um tempo passado, talvez não tão distante, mas um passado aí de 30, 40 anos atrás, talvez você esteja achando que é um passado muito longo, mas eu estou falando dentro da perspectiva da história da igreja, desde o início até os dias atuais. Se a gente voltasse ainda aí uns 30, 40 anos, existiam vários lugares no nosso país que não tinha nenhuma igreja, não tinha, algumas igrejas não tinham muitos obreiros. Às vezes tinha que mandar lá para começar um trabalho, um cooperador, um diácono. Estou falando de 30 a 40 anos atrás. Talvez alguém aqui conheça um trabalho em algum lugar que era um diácono, era o cooperador que ia lá, porque não tinha. As pessoas não tinham oportunidade de se preparar e a obra estava pedindo, clamando, era urgente, a necessidade da obra era maior do que o tempo de oportunidade de preparação, de dedicação. Então, dentro dessa realidade que há algum tempo atrás se apresentava, então as pessoas iam, e é o chamado o quê? Ensaiava ao vivo, trocava o pneu do caminhão com ele andando a 80 por hora. Você vai aprender a fazer fazendo, é o que eu estou dizendo com outras palavras, vai aprender a pregar pregando, vai aprender a orar orando, você vai para lá. Mas só que hoje a história é outra, nós temos toda a oportunidade do mundo de estar bem preparado, sem sair do sofá de casa, ainda tem isso, precisa nem sair do sofá, ali com controle, entra no YouTube, num canal de tal, você faz um curso e tal, se prepara e lê ali na sua casa, dali mesmo você terminou a aula, ali mesmo você já dobra aqui o joelho, no sofá mesmo, ó. Já ora ali, tudo ali, você pode preparar, as facilidades estão. Então a pessoa que vai despreparada hoje, não,
tem 30 anos de crente, 20, teve tantas oportunidades de fazer um curso, de ser assíduo na escola bíblica dominical, de ser assíduo nos cultos de ensino, de absorver, de ser aquela esponja, né? Você está aqui, ó, lá uma vez ou outra você tem a oportunidade de pregar, por quê? Porque tem muita gente, então você só absorve, aproveita, porque depois você vai estar num campo que você não vai sentar para ouvir ninguém. É todo dia você que vai pregar, que vai ensinar. Estou dando um exemplo aqui, talvez quem está nos assistindo, talvez aqui, não sei, Deus sabe. Talvez seja você, seja alguém, seja um de nós, seja eu. A gente tem que fazer as reservas de oração, a reserva espiritual. Eu falo isso, irmãos, com experiência de quem tem visitado há anos, já há décadas, o campo missionário. Fiz o propósito de visitar todos os missionários da nossa igreja há algum tempo e está faltando só um, mas vão cumprir ainda no primeiro semestre de 2026, aí, que é o pastor Carlos Quitanilha, lá no Piauí. Os demais, eu vim visitando todos eles para entender de perto a realidade, no Peru, na Argentina, na África do Sul, em Moçambique, no Vale do Jequitinhonha, os nossos missionários, além de outros lugares. A gente vê sempre a mesma condição. Quando, por exemplo, eu chego lá, uma equipe, alguém comigo, um grupo, ou como a gente vai no Vale de Jequitinhonha com um ônibus, né? Ou outra caravana com 5, 8 pessoas, numa van, algum lugar, você chega lá, a alegria dele. Esse fim de semana eu vou sentar e só ouvir. É outro que vai pregar, é outro que vai ensinar. E ele fica ali só absorvendo, e é um tempo até de refrigério espiritual para aquele que está só sendo sugado. Essa é a expressão, porque a necessidade no campo demanda isso. O que essa lição que está nos dizendo? Se você tem essa chamada, tem essa vocação, vai viver essa experiência, você sabe que vai precisar de ferramentas, não espere estar lá para começar a buscar as ferramentas e aprender a manuseá-las lá, se você pode aqui. Você pode, já vou começar aqui, né, me preparar, acumular conhecimento, estudar, ler livros, né, ter uma vida mais disciplinada, de oração, uma vida devocional mais forte, vou estar preparado. Se você chegar e me disser assim, mas e se acontecer de eu nunca pisar no campo missionário? Pior coisa que pode acontecer com você é você nunca ir para o campo missionário e ser um crente muito forte espiritualmente. Esse é o prejuízo que você vai ter. Não é a mesma coisa de um médico que vai ficar dedicando o seu tempo para estudar sobre como lançar um foguete para Marte e nunca vai usar isso na sua profissão. Não é o caso de alguém que é um advogado e está estudando sobre cirurgia cerebral e nunca vai usar isso na vida dele. Estou falando de quem é crente e vai estar, né, tendo vida devocional forte, vida de oração forte, conhecimento bíblico, nunca vai para o campo. A pior coisa que vai acontecer é você ser um crente forte, ter uma vida espiritual forte. Esse é o prejuízo que você vai... Tudo isso para quê? Para você. Se você for, você tem para dar. Se você não for, você vai ter sempre com a reserva. É aquelas 5 virgens com a reserva lá. Está com a reserva. Não vai precisar usar? Mas a reserva está aí. Mas pode ter certeza que no reino de Deus, pelo que a gente sabe, você não vai morrer com essa reserva não. Deus vai... Se você tiver, as oportunidades vão surgir para você distribuir. Pode ter certeza disso. Então, olha aqui quais são essas ferramentas. A primeira delas é a que eu acabei de destacar aqui. Para ser um missionário, em primeiro lugar, precisa ter uma vida espiritual forte. É triste, irmãos, em alguns lugares ainda se escolhe missionários. Em alguns, eu já vi situações assim. Que, às vezes, o envio para o campo missionário é a punição que o pastor está dando a determinado obreiro. Esse obreiro aqui é um obreiro ruim, é um obreiro negligente, só me dá problema, o que eu faço com ele? Já sei, vou mandar ele lá para o campo missionário. Às vezes, a forma de escolher é assim, esse camarada aqui, a gente tenta aqui, não dá certo, tenta aqui, não dá certo, já sei o que eu vou fazer com ele, vá para a missão. É o pior que eu tenho aqui, eu vou mandar ele para a missão. Em alguns lugares... Esse tem sido o critério utilizado. Aí manda a pessoa que tem uma vida espiritual fraca para ir para a linha de frente.
Se a gente está pensando aqui, fazendo analogia com uma guerra, é o camarada que não sabe nem se a pistola é virada para lá ou é virada para cá, e você bota ele lá, você vai lá para a linha de frente da guerra, não sabe nem como usa a arma, onde que destrava, onde que coloca, vai assim mesmo, vai você, vai. Aí morre no campo de batalha e dá um culto de ação de graça, graças a Deus. Nos livramos dele, esse era o objetivo mesmo. Em alguns lugares, infelizmente, esse é o tratamento. Mas se você for olhar na Bíblia, Deus sempre chamou para o campo e enviou aqueles que eram os mais preparados e mais qualificados. Quando ele vai enviar para Samaria, vamos pensar na igreja primitiva, aí ele vai pegar daquele grupo dos 7 diáconos, o Filipe. Antes dele, quem já vai enfrentar aquela turma pesada, que fazia oposição à mensagem do Evangelho, era o Estevão. Depois vai o Filipe. Depois você vai chegar no capítulo 13 de Atos, a primeira viagem missionária, assim que está o título como epígrafe na nossa Bíblia. Aí está lá numa reunião. Vale a pena a gente até destacar aqui como é que é uma reunião para se escolher e enviar um missionário. Esse aqui é o modelo, Atos 13. Atos capítulo 13, versículos 1 a 4. Para remirmos o tempo, já está aberto aqui, eu vou ler. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Só gente fraca de Bíblia e de espiritualidade nessa igreja, né? Profetas e doutores. Isso fala aqui, espiritualidade e conhecimento bíblico profundo. Aí vai dar a lista, a saber, quem são esses aí? Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor, jejuando, disse quem? Quem fala no meio dessa reunião, o Espírito Santo, falou: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando, orando, pondo sobre eles as mãos, o despediram. E aí segue, e assim esses, enviados pelo Espírito Santo, aí segue o texto, começa a primeira viagem missionária. Meio de jejum, oração, numa igreja com profeta, com doutor, o Espírito Santo fala, e eu quero esse. Quer quem? Quero o Barnabé e quero o Saulo. Será que é os piores daquela igreja? Será que é os problemáticos daquela igreja? Barnabé e o Saulo? Olha como é que o Espírito escolhe para a obra dele. Não é os mais desqualificados, despreparados. É claro, tem também um coração que queima amor pelas almas, mas espiritualidade forte. Isto inclui a disciplina diária da oração, leitura bíblica, comunhão no Espírito Santo. Há muitas coisas urgentes a serem feitas em missões, e os trabalhadores são poucos. Os missionários são tentados a se tornarem muito envolvidos em muitas coisas boas e importantes, mas acabam negligenciando o quê? A vida espiritual. Isso é uma realidade que a gente observa na prática. Por quê? E não é, às vezes, um desleixo do missionário, não. Não é, às vezes, vamos dizer assim, uma falta de comprometimento. Como diz aqui, ele se envolve com muitas coisas boas e importantes. Muitos casos no campo missionário, e se a gente pensar em campos missionários, que estão envolvidos aí com pobreza, miséria, dificuldade, o missionário lá praticamente faz tudo. É o que leva a pessoa doente no hospital, é a que vai distribuir a cesta básica, é que ajuda no aprendizado, ele está envolvido com tantas outras coisas, o tempo dele é sugado e ele fica ali limitado até na questão da sua vida devocional, fica espremida. E aí você conversa com eles, alguns deles, eles vão sempre dizer: por que eu não aproveitei mais o tempo quando eu estava lá na igreja? Lá eu tinha tempo, lá eu podia orar mais, participar mais dos trabalhos, estar ali absorvendo mais. Agora aqui as demandas, é ele que, se vai construir a igreja, é ele que está trabalhando lá, literalmente na construção, é ele que vai ajudar, enfim, são tantas as demandas, a pessoa sempre vai, o missionário. E aí, irmãos, a vida espiritual, ela vai ficando espremida,
por tantas outras demandas que eu estou dizendo aqui, são boas e importantes, mas acabam produzindo negligência na vida espiritual. Por isso, a necessidade de ter muita reserva, a importância de ter disciplina. Numa pesquisa feita entre missionários em mais de 12 países, a fraqueza espiritual foi identificada como sendo o problema número 1. Muitos dos missionários admitiram que não tinham desenvolvido o hábito da oração particular e da leitura bíblica diárias antes de ir para missões. Sua vida espiritual sofria gravemente no campo missionário. Por quê? Porque vai refletir lá a fraqueza espiritual daqui. Às vezes a pessoa acha, não, aqui eu sou meio um crente marromeno, mas quando eu for para o campo eu vou ser um crente forte. Não é assim, irmão. Não é porque você pegou um passaporte e recebeu um carimbo que você recebeu uma injeção de ânimo espiritual. Ou mesmo que seja uma nação pátria, uma missão pátria, que seja no outro estado, em outra cidade, o simples fato de ter se deslocado e recebido posse lá no campo missionário, simplesmente como num passe de mágica, você vai se tornar um crente espiritualmente forte. Se isso daqui já não era uma construção, algo que já estava sendo construído. Então tem que haver já essa preocupação, eu preciso ter uma disciplina espiritual, desenvolver hábitos. Aliás, foi a disciplina número 1 do nosso curso médico, as disciplinas da vida cristã. Ser desenvolvido, isso aqui não é restrito ao missionário, mas a todo cristão, especialmente aquele que tem vocação missionária. Porque no final das contas, a gente se acostuma, a gente fica mais relaxado aqui, fica mais tranquilo, porque a gente transfere as nossas disciplinas para o quê? Para as normatividades do culto. Eu vou me alimentar no culto de domingo, de segunda ou terça, ou de quinta, ou aquele outro culto. Então, eu vou sempre me alimentar através do aviãozinho do pregador, que vai me dar de comer. Vai pregar uma mensagem, e aí eu vou ficando aqui viciado em comer pela colher dos outros. Aí eu chego lá no campo missionário, ninguém está vindo com colherzinha para mim, sou eu que vou ter que preparar a comida, sou eu que vou ter, e aí? Se entrar pelo recurso, que alguns aí já estão utilizando, aí ficando viciado nele, da internet, pegar só mensagem de internet, usar aí agora tal da IA, e aí vai acabar de afundar mais ainda a vida espiritual, vai acabar de jogar a última pá de areia ou de cal em cima já da cova espiritual, se a pessoa acabar usando esse caminho, ao invés de ter uma vida espiritual fortalecida. O melhor conselho que se pode dar a qualquer um que está se preparando para ser um missionário é: entre em missões como? De joelhos. Os missionários experimentam solidão, tentação, ataques satânicos, período de tristeza profunda e desapontamentos. Eles devem manejar bem as ferramentas da leitura bíblica, oração, adoração, comunhão com Deus antes de qualquer coisa. Não são muitos ataques psicológicos, emocionais, solidão, a igreja me abandonou, ninguém lembra de mim, aí vai olhar, entra no culto da igreja, aí vê a igreja animada, fervorosa, lá os irmãos, está tudo alegre lá, eu aqui sofrendo no campo, sozinho, eu pregando, dirigindo trabalho, fazendo visita, aí o diabo já, seta lá, esqueceram de você, estão tudo alegre lá, mas você, ninguém manda uma mensagem, ninguém pergunta como está. Irmão, você acha que com toda essa possibilidade que o diabo tem de atacar, ele vai aliviar? Não, vou pegar leve com o missionário, né? Se ele não tiver fortalecido mesmo espiritualmente, o inimigo vem com todos esses ataques, essas brechas precisam ser tapadas. Segunda ferramenta, amor pelas pessoas. Paulo é exemplo de um missionário amoroso. Ele escreveu para os cristãos de Filipos, afirmando que os tinha no seu coração. A Bíblia diz que entre os líderes da igreja de Éfeso houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. O grande amor de Paulo pelas pessoas, bem como por Deus, era a chave do seu sucesso como evangelista e plantador de igrejas. Peça a Deus que lhe dê um grande amor pelas pessoas, dos mais variados tipos. Se você está pensando em se tornar um missionário,
Passe tempo com as pessoas, aprenda a atendê-las e busque maneiras de servi-las em nome de Cristo. O amor é essencial em missões. Então, se não houver esse amor verdadeiro, autêntico, genuíno pelas pessoas, pelas almas, mais uma vez, havendo uma adversidade, a pessoa volta. Muitos missionários enfrentam muitas batalhas. Eu conheço alguns que enfrentam mesmo peleja que você se pergunta: rapaz, por que não abandona? E a resposta é: e essas vidas eu vou deixar com quem? Eu amo essas pessoas. São poucas. Alguns até julgam como não importante, mas eu amo todas elas. É esse amor que faz a pessoa não abandonar, não voltar atrás, enfrentar dilemas, situação, abandono, falta de recurso, enfermidade, mas ele está ali, ó. O amor faz ele ficar fincado naquele campo missionário. Então, se não houver amor, da mesma forma que vai e volta, não tem nenhum apego, não tem nenhum sentimento altruísta, isso precisa ser também desenvolvido. Finalmente, uma compreensão bíblica de missões, né? Para que não se faça com base em achismo, em ideias alheias, tem que haver uma compreensão bíblica. Nós não cumpriremos o chamado de Deus em missões, ao menos que tenhamos um entendimento básico do propósito salvífico de Deus para o mundo, revelado na Bíblia. Missões recebem sua inspiração e direção nas Escrituras. Os missionários devem continuamente estudar a Bíblia, ou irão ser levados por ideias que surgem em nome de missões, mas que são falsas, na sua maior parte. Estejam certos de ganhar um fundamento sólido nas Escrituras antes de irem ao campo como missionários. Estejam perto da palavra durante toda a sua vida. Passem aos novos fiéis e aos líderes das igrejas com as quais vocês trabalham as bases bíblicas de missões, em que vocês mesmos acreditam. Assim, estarão construindo sua fé e inspirando-os a missões. Então, importante, porque, como eu já falei aqui em aulas passadas, sempre há questionamentos: por que missões? Para que missões? Para que investir em missões? Se você tem uma base sólida, bíblica, um respaldo, fundamento bíblico, para que você esteja firmado e que também te leve a convencer aqueles que ainda estão duvidosos sobre este tema que é sem exagero, o principal das Escrituras. Tema principal das Escrituras, porque, eu já falei também, desde a entrada do pecado até lá na restauração de tudo em Apocalipse, toda a Bíblia ela vai nos mostrar o plano de Deus missionário, de resgate do pecador, de trazer de volta o homem perdido. Pai, o Filho, o Espírito Santo, todos envolvidos no projeto do resgate do pecador. Então, a igreja precisa estar bem consciente de que ela está inserida nessa missão que não é de homens, mas de Deus. Conclusão, irmãos. Paulo disse essas palavras, registradas aqui por Lucas, em Atos capítulo 20, versículo 24, um dos mais belos textos bíblicos, na minha opinião. Disse ele: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Veja bem, o que a pessoa pode ter de mais precioso senão a sua própria vida? Que ela busque preservar, né? Aquele instinto de autopreservação, cuidado, sua própria vida. Só que quando foi posto na balança, de um lado, a vida, a própria vida de Paulo, e do outro lado, o cumprimento da sua vocação, do seu ministério, ele diz: a minha vida não é preciosa. O que tem valor para mim mesmo é cumprir o meu ministério, com alegria, sem murmurar, sem reclamar, que ainda tem uns que ainda
é só na base da murmuração ainda. Mas ele deixa claro: cumprir com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. A obra de Deus nos espera. Precisamos nos levantar para escrever o último capítulo da história da Igreja do Senhor Jesus na terra, evangelizando a todos quantos o Senhor puser diante de nós para alcançarmos com a mensagem do Evangelho. Sob a orientação divina e usando os métodos bíblicos e as ferramentas que o Espírito Santo nos disponibiliza, poderemos fazer uma grande obra para Deus, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Não sejamos, pois, vagarosos, lentos aí, ficar postergando pregar o Evangelho, nem tão negligentes na oração, mas se quisermos ganhar almas, nossa preguiça precisa ser substituída por grande e intenso fervor, e só assim seguiremos as pegadas do amado Senhor e verdadeiramente cumpriremos os votos que estão sobre nós. Se continuarmos como estamos, continuaremos a ser apenas, palavra é forte, mas hipócritas. Precisamos ser tomados por um fervor e um entusiasmo sem precedentes, se pretendemos completar nossa carreira com alegria e receber a coroa quando o Senhor voltar. Devemos trabalhar enquanto é dia, pois a noite vem quando ninguém mais poderá trabalhar. Amém, irmãos? Assim termina não apenas essa disciplina, esse módulo, mas assim termina o nosso curso médio, com essas palavras fortes, contundentes, confrontadoras e desafiadoras. Deixa eu já até dizer aos irmãos, alguns até perguntaram, como é que vai ser essa avaliação? Vai dar tempo, fazer a prova, entregar, a formatura já é sábado. Nós tivemos aqui ao longo do curso médio 10 disciplinas. Das 10, 9 delas, tivemos avaliações teóricas, para avaliar o nosso conhecimento teórico da disciplina apresentada. Essa disciplina aqui, até pelo tempo também, é claro, mas nós não teremos uma avaliação teórica. Está diante de você um desafio prático. A sua avaliação, a sua prova para essa disciplina, você não vai entregar para mim. Você vai entregar para Deus. Qual é a prova? É fazer missões. É fazer missões. É Ele que vai te avaliar. Eu já vou te dar uma nota 10 aqui, porque eu estou confiando em você, hein? Mas não decepcione tudo aquilo que está sendo investido em você pelo céu. Faça missões de alguma forma. Saia daqui se perguntando o que eu posso fazer melhor na obra de Deus, na evangelização, no trabalho na rua, no trabalho no hospital, no trabalho nos presídios, numa visita no campo missionário. Você vai se colocar diante de Deus em avaliação nessa disciplina, missões. Faça como muitos fazem, eu já fiz, quando trabalhava secularmente, os meus 3 últimos anos na empresa, os 3 últimos anos, eu doei as minhas férias para missões. No antepenúltimo ano, antes de sair do trabalho secular, tirei um mês de férias, dos quais 27 dias foram passados na África. E isso, a pessoa tira férias para descansar, eu fui descansar lá em Moçambique, trabalhando todo dia. No outro ano, minhas férias foram doadas também em missões aqui, em outras cidades, aqui em outros estados, indo ajudar. E no último, quando saí do trabalho, e no outro mês já fui para o Haiti também fazer missões lá. Então, você pode doar um fim de semana, doar um período das suas férias, doar um tempo para se envolver, visitar um missionário, e falando de sair, além das alternativas que eu apresentei aqui. Irmãos, vamos transformar esse aprendizado em prática. Vamos fazer alguma coisa para Deus. Mas eu já faça mais. Vamos fazer algo mais. Vamos estar de alguma forma empenhados em ganhar almas, trazer vidas aos pés do Senhor Jesus.
essa vai ser a sua avaliação. Não vamos ter prova. Os que estão faltando entregar provas, portanto, irmão, depois passe ali, olhe ali, nós temos aí 51 formandos, 30 já estão com as provas em dia, até o livro 9, eu já sabia que não iríamos ter a avaliação desse livro, então até o livro 9 já tinham 30 alunos que estava tudo em dia, e inclusive eu já fiz hoje, vim fazendo esses dias, e hoje já imprimi 30 certificados. Então nós temos aí aproximadamente uns 20, que falta uma prova lá de trás, do livro 5, do livro 7, do 8, faltava do 9, na dúvida depois você passa lá, e dá uma olhada para a gente poder saber, para que eu possa entregar o seu certificado no sábado. Do contrário, somente depois, quando tiver tudo ok. Nós vamos encerrar a aula aqui, fazer esta oração, para darmos o encerramento, e encerrar aqui a nossa transmissão, e aí depois vocês se assentam, que eu tenho mais orientações a dar sobre a formatura de sábado, nossa confraternização, a foto. Mas vamos ficar sobre os pés agora e orar, e encerrar a aula. Tem o sorteio ainda do livro. Rebeca, tem aí os números, já foram feitos aí? Ok, então depois você senta aí, a gente vai fazer toda essa parte, depois da oração. Vamos agradecer a Deus. Senhor, mais uma vez, a Ti dirigimos a nossa voz em oração, em gratidão, por esta aula que encerramos e com ela, este módulo, este curso. Muito obrigado por todos os alunos que começaram e avançaram até este dia, chegaram ao fim, enfrentaram, venceram as adversidades, como eu disse no início da aula. Dei ênfase àqueles que à distância também não desanimaram, prosseguiram, venceram obstáculos, chegaram até o fim dessa jornada. Aqueles que por alguma razão não puderam, dê a oportunidade para que possam, ó Pai, concluir este curso, voltar a fazer as disciplinas que estão restando e também ter o privilégio de concluir este curso. Eu te agradeço, te louvo pela vida de cada um dos alunos. Peço que abençoe-os de forma especial, que continuem dedicados no estudo da Tua Palavra, buscando crescer mais e mais no conhecimento, e não apenas ser pessoas que retêm conhecimento, mas que transmitam, sejam ferramenta nas Tuas mãos para pregar, ensinar, levar o Teu Evangelho de alguma forma aos perdidos e mesmo aqueles que já são salvos, mas carecem também de conhecimento mais profundo da Tua Palavra. Usa cada um como ferramenta poderosa nas Tuas mãos. Eu te sou grato pela vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a breve volta de Jesus, e todos digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.